concursos em português. Sobre artigo. Bom. Daí, primeiro leia o índice e faça as perguntas na sua cabecinha. Artigo. Quais são as classificações do artigo? Para que serve uma combinação dos artigos e circunstâncias que os artigos se manifestam? Faz sentido. Como eu não classifico os artigos? Quando me perguntam um artigo, eu tenho que identificá-lo. Daí eu classifico ele como uma combinação, não sei. Quando é que eu coloco um artigo? Daí vamos ver aqui artigo, vamos ver os títulos. Artigos, classificação dos artigos, artigos definidos, indefinidos, combinação dos artigos. Circunstâncias em que os artigos se manifestam. Caraca, tem um monte. Bom, só isso mesmo. Só uma página. Artigo é a palavra que, vendo antes de um substantivo, indica que ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número de substantivos. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definitiva ou indefinitiva. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número de substantivos. Tipo, é um ou a, né? Ah, né? Que é mesmo um ou a. Bom, classificação dos artigos definidos, determinar os substantivos de maneira precisa. O, a, os, as. Por exemplo, eu matei o animal. Artigo indefinido é uma, uns, umas. Eu matei um animal. Um animal. Combinação de artigos. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposição. Preposição e artigos. A, aos, aos, as. De, do, dos, da, dos, duns. Se você não está entendendo, eu estou usando uma preposição. Tipo a preposição a preposição de, a preposição e ou a preposição por. E daí eu estou juntando ela com os artigos definidos de o, a, as. Então vira a, vira a o ou vira a os. A, as. Tipo, vira um a craseado, entende? Com a preposição a, né? Existe a preposição a. Com um a de artigo definido, vira um a craseado, entende? A craseado, as craseadas. Depois, de com o, da do, de com os, da dos, de com da, a, da, de com das, da, das. Mas também podem ser definidos com artigos indefinidos. De com um, da, dum, de com uns, da, duns. Né? Meio estranho, não sei quando é que se usa um dum e um duns. De com duma, da, du, de com uma, da, dumas e de com umas, da, dumas. Estranho, né? Em com o dano, estranho, né? Em com os danos, em com na danas, em com nas danas, em com um danum, em com nuns danuns, em com numa. Tá parecendo até uma magia estranha, né? Em com uma da numa, em com nu umas da numas. E por fim, por ou per. Por com o da pelo. Por com a os da pelos. Sabe? Por alguma coisa, né? Por com a da pela e por com as da pelas. Fica ligado. As formas que a, craseado e as, craseado indicam a fusão de preposição com um artigo definido a. Essa fusão de vogais indica a conhecida por crase. E, fique ligado, as formas pela, pelos e pelas lá, que foi a última lá, do por, resultam da combinação do artigo definido com a forma per, equivalente a por. Per é igual a por. Circunstâncias em que os artigos se manifestam, para terminar. Considera-se obrigatório o uso de artigo depois do numeral ambos. Ambos os garotos decidem participar das Olimpíadas. Interessante. Ambos, tem numeral ambos junto com participar, daí usa a preposição os. Não entendi. Circunstâncias extras, nome próprio indicativo de lugar e admitem uso de artigo, outros não. São Paulo, o Rio de Janeiro. Veneza, a Bahia. Não entendi. Indicativo de lugar, certo? Que são o nome do lugar, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro. Admitem uso de artigo, outros não. Ah, entendi.
Entendi que é mó confuso. Como é que eu vou saber qual que não precisa de preposição? São Paulo não precisa de artigo. Mas o Rio de Janeiro precisa. O Rio de Janeiro. Veneza não precisa. A mais, a precisa. E aí, como é que eu vou saber qual que precisa e qual que não precisa? Não existe a regra. Próxima circunstância. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Exemplo, o trabalho dignifica o homem. O trabalho. Quando está hoje singular, indicando singular, artigo singular, indicar a espécie. Que espécie? Trabalho. Ele está falando de todos os trabalhos. Agora entendi. Tipo, só essas coisas aqui é muito estranho quando você lê rápido. Mas se você dá como é que se diz? Um pensamento, você consegue dar uma lógica para a coisa. Ele está usando o trabalho como se fosse para referindo a todos os trabalhos. Por isso que é considerado espécie. O próxima circunstância, no caso de nomes próprios personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, é facultativo o uso de artigo. Ou seja, queridinha. Cristina é a mais extrovertida das irmãs. Não entendi onde é que estava a preposição. Tipo, extrovertida, dando lá os nomes para personativa. Depois ele coloca um de e as. O Pedro é o xodó da família. Não entendi. No caso, próxima situação. No caso de os nomes próprios personativos estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo os maias, os incas e os astecas. Usa-se o artigo definido, próxima situação, usa-se o artigo definido depois do pronome definido todo, para conferir uma ideia de totalidade. Sem uso dele, o artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Daí exemplo, toda a classe parabenizou o professor, a sala toda. Toda a classe possui alunos interessados e desinteressados. Qualquer classe. Um era toda, outra era qualquer. Próxima situação, antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Facultativo significa que pode se escolher se você quer usar ou não. Ou seja, mesmo que você esqueça de usar o artigo, já que ele era facultativo, eles não vão te dar descontos na sua pontuação, na sua redação. Ou se você, tipo, achar que precisava de um artigo, mas se for uma regra de um pronome possessivo, na verdade não precisava e você pode selecionar essa questão como certa. Esse é o problema dos facultativos, é quando tem alternativa em que a regra é facultativa. Se a regra é facultativa, quer dizer que, mesmo que o treco pareça errado, tipo, o treco, você achava que precisava o treco, mas não estava lá, pode estar errado você, porque era só facultativo, só não está lá porque não precisa, não é necessário, mas ficaria certinho mesmo que estivesse lá. Voltando, daí essa coisa de pronome possessivo, o exemplo é, adoro meu vestido longo, adoro meu vestido longo. Sacou a facultação? No exemplo, ele usa adoro o meu vestido longo, mas é facultativo porque continuaria com o mesmo sentido, não teria troca de sentido. Adoro o meu vestido longo sem o artigo, entendeu? Adoro o meu ou adoro o meu. Não mudaria o sentido, porque é um pronome possessivo. O meu é um pronome possessivo, entendeu? Estranho. Estranho. Próxima situação. A utilização de artigo definido pode indicar a ideia de aproximação numérica. Produção numérica. O máximo que ele deve ter, é uns 20 anos. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Não sei o porquê de tudo isso. Não entendi. Próxima situação, veja os trechos a seguir. Sendo os humanos, aqui é o artigo, veja os humanos do jeito que são. Artigo. Entendi. Às vezes parece, os artigos podem ser considerados pronomes ou podem ser considerados artigos. É isso que ele quer falar com os trechos aqui. Tipo, confrontarmos os desafios da vida. O os é um artigo. São os que tiveram que trabalhar. Nesse caso aqui é considerado pronome. Os é pronome não artigo. Ensinar os menos habilidosos. Nesse caso aqui, os é considerado artigo. E são os ídolos de todos, considerado artigo. E agora a perguntinha. Para terminar. Esse conteúdo aqui só são 2 páginas, mas demora 2 minutos só para ler tudo isso, né? 10 minutos. A assinale alternativa em que o vocábulo A está destacado nas opções seja exclusivamente artigo. Vocábulo A, artigo. Se você ver você se lembra dos trechos que a gente acabou de ler, basicamente ele
ele é artigo toda hora, mas só que tem regras que ele não é um artigo, ele é um pronome. Bom, conta um jornal ou sua conversa com um indivíduo de varão. Isso está errado, porque a um é pronome. A um. Tipo, se tivesse conta a o jornal, só que daí seria estranho, porque essa aqui na verdade ele estaria usando o artigo o juntando com a preposição a. Daí estaria certo, mas não. Próximo. Desses que sabem reduzir a cabeça. Reduzir a cabeça de um morto. Está certo. O próximo é. Pelo menos eu acho que está certo. Reduzir a cabeça. Eu acho que isso aqui não era. Quando você reduz alguma coisa, a cabeça, a preposição. Será que esse aqui está certo porque era para ser caseado, esse aqui? Tipo, teria que ser aqui esse artigo, ela teria que ser propositado com a de preposição de cabeça? A cabeça? Reduzir, quem reduz alguma coisa. Reduzir o tamanho, reduzir a... não é preposição não. Reduzir parece que não tem preposição, hã? Próximo. Queria assistir a uma dessas operações. Uma, não. E contas a acertar. Vamos de D. Resposta era B mesmo. Ih, né, que era aquela que eu achei que era. Esse também é um dos problemas de pessoas que se acham espertas, né? Elas vão lá e a primeira que você escolhe, você acha que tá certa mesmo. Mas só que daí a pessoa vai lá e tenta criar a razão pra ela tá errada. Eu já caí nessa armadilha muitas vezes. E foi essa aí que eu falei. A B parece certa, essa desses que sabem reduzir a cabeça de um morto. Mas do nada eu comecei a criar a razão de crase, coisa, de ter preposição, reduzir o, reduzir a. Mas esqueci que o artigo é só para definir uma coisa. E aqui ele estava definindo uma cabeça específica, a cabeça de um morto. Por isso que estava certo. Eu criei uma razão, tentei criar uma razão e errei, viu? Engraçado, né? Próximo texto de português e usa Joy Dance para terminar o vídeo. Joy Dance! Dança do robô!